Salve rapaziada que acompanha o Cola Fiel, aqui é o Whindersson Souza com 90 minutos em 5 para resumir um pouco da estreia do Corinthians na temporada. Uma estreia que pode ter frustrado alguns pelo resultado, mas em termos de rendimento não acho que foi tão ruim quanto estão pintando. Muita gente desesperada que o Corinthians é o mesmo, que não jogou nada, que foi dominado pela Ferroviária, que eu acho uma grande mentira, mas temos vários pontos positivos a abordar. Começando pela principal mudança em relação ao ano passado, que são os laterais. Eu gostei bastante da postura de Fagner e de Lucas Piton, principalmente do Fagner, né? O lado esquerdo com o Fábio Santos ano passado já atacava bastante, já tinha chegado à linha de fundo. Só o Fagner que era um cara um pouco mais preso, e ontem me agradou demais a postura do Fagner, dando ultrapassagem, ajudando ali o Willian, dando muita opção de passe. Depois o GP também entrou e o Fagner passou, finalizando, cruzando, enfim, sendo o Fagner que a gente se acostumou e que a gente conhece e que a gente sabe que ele pode ser uma peça importante ali no setor ofensivo do Corinthians. Do outro lado, destacar também a partida do Piton, que sempre é um cara que vai muito no fundo, mas ontem foi muito bem, acertou vários cruzamentos e podia ter ajudado a decidir o jogo com uma assistência, pelo menos, ou até duas, né? Acertou muitos cruzamentos ali e acho que até defensivamente não deixou tanto a desejar, embora alguns lances você ainda fique meio desconfiado sobre o desempenho do Piton. Acho que é um começo de temporada que a gente tem que dar uma moral para ele, tem que dar um voto de confiança, porque de fato essa lateral esquerda não tem dono, nessa lateral esquerda o Fábio Santos já está em queda, o próprio Silvinho admite, e o Piton ainda não se firmou. Então tem que dar um voto de confiança e ver aí se o Piton vai reagir bem a um jogo que o Corinthians seja um pouco mais exigido defensivamente, porque ofensivamente dá pra ver que ele tem muita bola e ele sabe colocar ali, cruzar muito bem pro atacante, pro volante, sei lá pra quem cabecear. Quando o Paulinho entrou, ele achou algumas bolas ali pro camisa 15. Outra coisa que acho que mudou foi um pouco de alternância na marcação. Ano passado me incomodou demais a linha baixa do Corinthians. O jogo de ontem, no começo, eu me incomodei com isso, achei que o time foi muito passivo nesses primeiros 15 minutos que costumam ser de pressão do time da casa. A Ferroviária foi até melhor que o Corinthians nesse começo, mas depois o time começou a alternar um pouco mais essa pressão, marca alta e marca baixa, né? Em vários momentos ali o Corinthians dava um passo à frente, tomava a bola do Ferroviária. Você viu o João Vitor e o Gil na linha do meio de campo praticamente, então o Corinthians bem em cima da marcação, e quando subiu foi bem, né? Aí tem que entender, o próprio Silvinho fala na coletiva que não vai dar pra fazer isso o tempo inteiro agora, né? Começo de temporada, a maioria dos jogadores, se não todos, né, não aguentaram os 90 minutos no mesmo ritmo, como o próprio treinador falou, vários foram substituídos, enfim. Então é algo que vai acontecer gradualmente, e ano passado não acontecia quase nunca. O Corinthians de fato marcava apenas em linha baixa, tinha que sempre tomar bola e contra-atacar. Contra o próprio Grêmio me incomodou muito isso, o Corinthians jogando em casa e o Willian marcando atrás do meio de campo, e ontem não, ontem o Willian, Roger Guedes, o próprio Mantuan saíam para pressionar e saíam com muita eficiência. A Ferroviária, sobretudo no segundo tempo, não conseguiu ficar com a bola por muito tempo seguido, assim, não conseguiu trocar muito espaço antes que o Corinthians forçasse um chutão da Ferroviária ou tomasse a bola para criar alguma jogada. E as jogadas até saíram, né? O Corinthians criou bastante chance de gol, foram mais de 20 finalizações, foram 3 defesas maravilhosas do goleiro adversário, foram gols perdidos muito claros, como que o Roger Guedes domina e chuta por cima do gol ali no lance que o árbitro tinha marcado impedimento, mas não estava impedido. Então não faltou criação para o Corinthians, mas eu também concordo com quem diz que pareceu um pouco 2021. As jogadas pareceram sair muito mais da individualidade dos jogadores do que de jogadas ensaiadas, triangulações, algo mais coletivo, né? O lado direito, por exemplo, em vários momentos o Willian dominou e não tinha ninguém para dar aquele toque no meio, né? Só o Fagner passando no corredor, então o Willian puxava para dentro e não tinha com quem trabalhar. E aí eu acho que vem um ponto interessante nesse time, um ponto chave, que é a falta que faz um pivô. Eu senti que o Mantuan é uma ideia interessante, é um cara que pode aparecer legal. Em alguns momentos ele trocou de posição com o Roger Guedes, caiu pela esquerda para dar opção, mas é aquilo, né? Esse time gosta do pivô. O Guedes em vários momentos procurou esse cara para fazer a parede. O Renato Augusto vem de trás também e procura ali um cara para tocar e receber de novo. Pro próprio Willian vai ser positivo, para esses cruzamentos do Piton, né? Então quando a gente vê quando o Paulinho entra, e aqui deixo claro que o Paulinho não é meu atacante e nunca vai ser, não acho que o Paulinho tem que ser atacante do Corinthians, mas quando o Paulinho entra e passa a povoar a área, dá ali pro Corinthians uma força dentro da área, o Corinthians ganha muito, consegue tabelar, ele apareceu para fazer o pivô, consegue cruzar mais na área, enfim, incomoda um pouco mais o adversário, né? Quando o Corinthians tem o Mantuan ali, parece que o Corinthians fica meio que um U ali na frente da área, né? Os dois pontas e o Mantuan um pouco atrás, nunca dentro da área, né? Nunca com essa possibilidade de incomodar e finalizar dentro da área. Então eu sinto que esse time, ainda mais com o Silvinho, né, que tem um repertório um
um pouco reduzido, aí, um pouco pequeno. Eu sinto que esse time precisa muito dessa figura de um cara que fica de costas para marcação, segura o zagueiro, empurra a linha de defesa adversária para dentro da área e ajuda ali nos pivôs rápidos e também, obviamente, na finalização, né? O próprio Paulinho, quando entra, empurra um pouquinho a Ferroviária para dentro da área e a coisa acontece. O Corinthians começa a pressionar e as coisas quase desencadeiam ali no gol da vitória, o que acabou não acontecendo, infelizmente. Mas o Corinthians mereceu vencer. Então, acho que em resumo é isso. O Corinthians não fez lá uma grande partida, mas jogou mais do que vinha jogando no ano passado, para mim, um pouco mais. Mostrou uma mínima evolução aí. E eu vou esperar para ver os próximos jogos aí, para ver se a parte física vai desamarrar um pouco esse time vai adiante para vencer as partidas. Sobre as substituições, só para fechar, eu teria tirado o Juliano e não o Duqueiroz. Acho que deixaria o Duqueiroz lá segurando a marcação, os contra-ataques, e soltaria Renato e Paulinho pro ataque. O Renato ficou muito longe do gol no segundo tempo, mesmo cansado e tal. Eu tentaria deixar ele um pouco mais perto do gol lá, um pouco mais perto do Paulinho, principalmente, que eles iam se entender bem. Fechou? Valeu, deixa nos comentários o que achou do jogo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e vai Corinthians!